Olá, tudo bem? Você sabia que o Espírito Santo possui uma das melhores construtoras do Brasil? Recentemente, a Galvan recebeu o prêmio do ranking Intec, que nomeia as 100 maiores empresas do ramo. Para falar sobre o mercado imobiliário capixaba e sobre a premiação, conversamos com José Luiz Galveias, diretor-presidente da Galvan Construtora. Eu sou Amanda Amaral e esse é o S Brasil Entrevista. Muito obrigada, José Luiz Galveias, por atender o nosso convite e participar do nosso quadro. Uma satisfação enorme. Acompanho aí a trajetória aí do Mário e das várias empresas aí de mídia que ele criou, né, e fico torcendo cada vez mais pelo sucesso e feliz com o que ele alcançou até hoje. Bom, o motivo da sua vinda é uma premiação. A Galvan foi reconhecida com o Prêmio Intec como entre as 100 melhores construtoras do país, né? Como é que foi para a Galvan receber esse prêmio, né? O que ele significa para a empresa? A Intec é um instituto de São Paulo, é um prêmio muito importante. A Galvan figura nesse prêmio aí há muitos anos. É uma empresa que ela verifica a quantidade de metros quadrados de obra que as construtoras executam no ano. E aí, em função disso, eles fazem o ranking. É importante dizer que são construtoras, não são incorporadoras. Às vezes você tem incorporadoras muito grandes, né, e que não figuram no ranking, porque não são elas que constroem, elas contratam outras empresas para construir. Mas a gente fica super feliz de representar o Espírito Santo, né, num evento lá em São Paulo, diante de tantas construtoras maravilhosas, né, que tem aí no Brasil. O Brasil realmente é um celeiro de boas obras, né? Você viaja aí no mundo inteiro aí, e você está sempre reparando o acabamento que você encontra num país, no outro país, e o Brasil não tem nada de menos, nada de menos em relação ao que a gente vê. Esse prêmio ele traz um brilho para a empresa, né? Ele traz um brilho, e esse ano aconteceu por coincidência uma coisa muito interessante. No evento, quem fez o show do evento foi o Tonho dos Couros, e ele no show ele acabou não se contendo e contando o quão satisfeito ele é de ser um cliente da Galvan, um condômino da Galvan, contou a história da participação dele no condomínio e todas as situações, né, que a gente teve junto, aí ele como cliente, a gente como construtora, e foi um merchan danado naquele evento. Esse ano, a construtora está preparando 5 lançamentos, é isso mesmo? É um bom ano para investir? Na verdade, é quando você abre aí e você começa a fazer um contrato com as pessoas interessadas em participar do condomínio, porque a Galvan não vende apartamento. A Galvan vende fração ideal, que está permutada normalmente com algum dono de terreno, para que as pessoas detentoras dessas frações de terreno participem do condomínio, né? E à medida que você fecha um condomínio, abre oportunidade, então, para você dar início num outro grupo, para um outro condomínio. Cada obra é uma pessoa jurídica diferente, é um condomínio diferente. A Galvan administra todos, mas cada obra tem a sua própria ação, tem a sua própria forma de ser conduzida. E é claro que você ainda não formou um grupo, né? Você então aguarda para formar o próximo grupo. Como as velocidades com que a gente tem formado o grupo tem assim nos surpreendido muito positivamente, a ponto de o último empreendimento, em 2 semanas, a gente já tinha o grupo viabilizado aqui na Enseada, então isso acelerou para que a gente lance
outros empreendimentos, né, dentro desse mesmo formato, como eu falei anteriormente. E realmente, esse ano está previsto que a gente ainda possa fechar 5 grupos com empreendimentos muito bem localizados. Você pode falar os municípios? Vitória e Vila Velha, né, basicamente. Nós estamos preparando alguma coisa para a Serra, né, de preferência ali o mais próximo do mar, porque a gente busca localizações sempre muito privilegiadas. E como você constrói a preço de custo, o custo do cimento, do ferro, é o mesmo para qualquer lugar que você construa. Então, quando você constrói em terrenos mais bem localizados, logicamente você vai dar muito mais lucro aos nossos condôminos, que atuam no condomínio como se eles fossem os incorporadores, embora a gente assuma essa função de incorporador. Mas o lucro de incorporador, ele fica sempre para o condômino, que ele abre mão desse lucro quando ele prefere morar, né, usufruir do imóvel que ele construiu. Nos últimos anos a gente acompanha aí uma valorização contínua, né, do metro quadrado em Vitória. Isso é uma tendência, isso deve permanecer por mais tempo, essa boa fase, vamos dizer assim? Isso aí é uma regra de mercado que acontece para tudo, né? À medida que você produz menos e os estoques vão se esgotando, você não tem uma retomada de produção assim tão rápida quando se trata de imóvel. Então, quando você tem menos produto, tem uma tendência do mercado, né, pagar mais pelo imóvel, as pessoas passam a disputar aquele pouco estoque existente. Então, a gente tem realmente, né, está vivendo essa fase, porque o imóvel, quando você compra um apartamento, você sempre compra a preço de mercado, né? Às vezes até preocupa se esse preço de mercado ele foge muito do preço de custo, porque a gente tem que se preocupar com o mercado como um todo e com a continuidade do mercado como uma coisa boa, como um investimento bom, né? E a retomada, à medida que muitas construtoras iniciam novas obras e você vai recompor no estoque, há também de se ter um cuidado de você não exagerar nesse estoque para não frustrar quem investiu em imóvel. Mas eu acredito que isso não aconteça, até pela dificuldade mesmo que você tem hoje de lançar um empreendimento. Seja dificuldades burocráticas, seja de você conseguir terrenos bem localizados. E também, quando você está numa situação de muita produção de imóvel, você tem uma crise que é a crise da mão de obra, que é uma coisa muito boa para todos os funcionários da construção civil, para os pedreiros, né, para todo mundo, está todo mundo empregado, está todo mundo sendo disputado em termos de emprego, mas para executar a obra, você se depara com essa dificuldade e é muito importante que você tenha uma boa mão de obra, uma mão de obra treinada, que você não improvise nas pessoas, né, que são especializados nos acabamentos das obras, para não frustrar também aquela pessoa que comprou um imóvel e depois não recebe aquele imóvel com aquela, né, com acabamento e com a forma que era a expectativa da pessoa, né? Você comentou sobre os terrenos. Ainda existe espaço aqui na Grande Vitória para o avanço, né, da construção civil? Existe, né? É claro que se você pegar, por exemplo, regiões como Praia do Canto, onde muita gente fala e dá referência de preço de imóvel, retratando a Praia do Canto. Mas a Praia do Canto não tem mais terreno. Para você construir alguma coisa, você tem que demolir uma casa, você tem que fazer alguma coisa nesse sentido. As restrições também do PDM em relação à Praia do Canto, com os afastamentos, né, gabarito, etc., fazem com que o imóvel na Praia do Canto ele fique muito caro. Agora, você tem
a região aí ali da Praia do Suá, Bento Ferreira, que é uma região maravilhosa, muito bem localizada, perto do centro, de fácil locomoção para qualquer lugar onde você se dirija, tem, né, com ruas largas, bem arborizado, um bairro bonito, e que ele está agora no foco, né, e deve ser assim, daqui a algum tempo, o que a gente vê hoje em termos aí de Praia do Canto, porque o bairro ele oferece infraestrutura para que você tenha mais empreendimentos de porte. Você tem também Jardim Camburi, né? E você tem algumas outras áreas, algumas outras situações aí de Vitória, que às vezes a pessoa quer morar na capital, mas morar na capital vai ficando cada vez mais difícil pela dificuldade de você conseguir terreno, né? E aí, então, tem Serra, tem Vila Velha, tem Cariacica, né? E a cidade vai crescendo, né? Você comentou em alguns bairros, né? Eu ia perguntar justamente isso. Quais são os bairros que têm chamado mais a atenção das construtoras, né? Você falou dos bairros de Vitória e Vila Velha, em Serra, em Cariacica. Vitória eu já falei, Vila Velha, aquela região ali do Shopping Boulevard, ali próximo da Barra do Jucu, porque Vila Velha é seccionado pelo Rio Jucu, onde você praticamente tem uma única passagem, uma única ponte, né, ligando um lado de Vila Velha ao outro lado de Vila Velha. E você tem do outro lado lá uma população enorme lá, que é o que eles chamam região 5 lá, né, Terra Vermelha, e uma região também onde está nascendo loteamentos horizontais, uma região que a cidade tem também que aproveitar para suprir os empregos que são necessários para uma população que cresce muito, né, e que está muito ali naquela mesma região. Então, eu acho que com mais ligações entre um lado e o outro, né, com pontes sobre o Rio Jucu, a Estrada do Dique, que também é uma coisa também que está para ser feita. Então, eu acho que aquela região ali da Barra do Jucu é a região assim, mais promissora, se você analisar assim, na dinâmica da cidade, né, como ela se movimenta, como ela acontece. Você tem lá o empreendimento mais alto, né, sendo lançado lá pela grande, lá, né, construtora, uma construtora também muito boa aí no mercado. O Espírito Santo realmente é abençoado e está deslanchando, né? De um tempo para cá, a gente tem bons governadores que vêm trazendo o Espírito Santo e colocando o Espírito Santo muitas vezes no topo do Brasil em termos de administração, em termos da própria população, uma população mixagenada ali, cheia de mineiro, baiano, né, carioca, uma população que cresceu aprendendo também a respeitar todos os povos, todas as culturas, mas é um estado realmente que a gente tem muito orgulho de estar atuando aqui. Depois da pandemia, muita gente começou a olhar para dentro de casa, né? A olhar o seu lar, a sua residência com outras perspectivas. Essa tendência já acabou? Ela continua? Não, ela está... Veio para ficar? Ela veio para ficar, ela está no início. Você vê ali Alphaville, né? Você vê um dos melhores loteamentos aqui da Grande Vitória e de alto luxo, né? Muito valor agregado também está na Serra, e a Serra oferece condições para que as coisas sejam implantadas em cima de uma infraestrutura já existente. Então, isso é muito importante que os prefeitos, né, já de muito tempo, tenham feito isso. O Civit também, que foi feito pelo governo do Estado, né, que propiciou que grandes empresas se instalem na Serra. O Espírito Santo, com esse potencial, né, de trabalhar com a logística e com tudo que tem na Serra, né, então a Serra tem um potencial muito grande.
Vila Velha também tem. Agora você vê também Cariacica, né, despontando lá também, com boa administração aí, trabalhando o lado de trazer receita para o município, que são as empresas, as indústrias, mas também trazendo para a cidade ali uma boa qualidade de vida para também se morar na cidade. Então, eu acho que está tudo muito bom. A gente que é empresário é sempre otimista e eu acho que a gente está no caminho certo aí e eu não estou vendo nada de negativo que possa prejudicar que o Espírito Santo cresça cada vez mais e se desenvolva e se destacando até em relação a outros estados. Bom, encerrando, quais são os próximos projetos, né, da Galvan, né? O que a gente vai ver aí nos próximos anos? A Galvan até já recebeu bastante convite, né, de investidores né, para fazer o mesmo que ela faz aqui no Espírito Santo, fazer em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte. A gente sempre avaliou assim com muita vontade de fazer isso, mas nós ainda temos muito que fazer aqui no Espírito Santo, né, dentro desse modelo nosso. Nós temos muitos projetos e, por enquanto, nós vamos procurar atender aqui. Uma construtora, quando ela sai de um estado para ir trabalhar em outro estado, é sempre problemático, né? As pessoas do lugar, elas têm uma tendência, né, de privilegiar as empresas locais. É como aqui mesmo no Espírito Santo. Nós já tivemos aqui 21 empresas de fora, grandes empresas do Brasil, atuando aqui no Espírito Santo, fizeram alguma coisa, tiveram bons clientes, mas, ao final, os clientes preferiram as empresas locais. Está sendo muito bem suprido pelas empresas locais. José Luiz Galvez, muito obrigada por ter aceitado participar e ter estado aqui conosco. Muito obrigada. Obrigado você. Lembrando que esse e outros conteúdos você acessa em qualquer plataforma de streaming, no YouTube e, é claro, no portal esbrasil.com.br. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.